Chegamos ao final daquela que é pra mim uma das melhores séries de 2021. Eu quero começar esse vídeo perguntando pra vocês o que vocês acharam do final da série, porque, sinceramente, vocês sabem que eu sempre faço mais ou menos a mesma coisa, né? Primeiro episódio, eu lanço, aí eu vejo se tem público, se vocês estão gostando, e caso tenha público, eu continuo fazendo semanalmente. E Cenas de um Casamento foi muito legal, e foi muito mais legal de acompanhar por causa de vocês. Foi muito legal bater esse papo toda semana, ver como as pessoas têm visões diferentes sobre uma série que não tenta explicar tudo. Muitas das coisas vão ficar mesmo em aberto e vai da interpretação de cada um para preencher essas lacunas. Então, com certeza, se não tivesse vocês todas as semanas comentando e a gente conversando, eu não teria feito essa série semanalmente nesse formato, mas rolou e foi bem legal, então por isso eu começo perguntando o que vocês acharam. Comentem aqui embaixo pra gente poder trocar essa ideia nesse último episódio também. Bom, eu já adianto que eu gostei bastante, já é o tipo de final que eu esperava, não era uma série que pedia um final que fosse um grande desfecho, que fosse resolver a vida desses dois personagens, porque a vida, ela não se resolve dessa forma, e é justamente sobre isso que a série quer trabalhar, né? De uma forma até realista sobre a vida desse casal, dessas duas pessoas que se amam, mas que em muitos momentos estão em páginas diferentes, não conseguem mais conviver como se fossem um casal, por tudo aquilo que a gente acompanhou ao longo de 5 episódios. E eu acho que tem algumas coisas muito simbólicas nesse episódio aqui, né? O fato de até uma mudança para o filme original, né? Para a minissérie original, que até se parece no final a alguns eventos da história e tal, só que lá na série original, é a primeira vez que eu trago um pouco essa comparação, nesse final, digamos assim, né, nesse último episódio, nesse último capítulo da vida dos dois, eles vão para uma casa afastada de tudo, que eles não conhecem, como se eles fossem fazer aquilo juntos, escondidos em um lugar onde eles não conhecessem. E eu gosto como funciona no filme original, e eu gosto dessa mudança para essa minissérie aqui, que é justamente eles voltando para aquele lugar onde eles viveram juntos, onde eles têm aquelas lembranças, só que eles não são mais os mesmos. E aquela casa também não é mais a mesma. Tem as modificações, né, que eles até citam e tal. Eles até vão conhecer de novo aquele lugar que eles já conheciam. Então eu acho que a casa aqui, ela funciona como uma representação deles mesmos, né? A gente tinha acompanhado tudo dentro daquela casa nos 4 primeiros episódios. Agora a gente começa o episódio fora daquela casa. A gente começa vendo, por exemplo, o Jonathan no enterro do pai, a gente vê a Mira pela primeira vez, o Polly aparecendo, né? E ela resolvendo aquela questão de mais um relacionamento dela que é, digamos, no mínimo complicado. Então aquela casa, ela ganha um novo significado aqui nesse episódio, né? Um novo significado para essa relação dos dois. Será que eles finalmente conseguiram se entender? A melhor forma deles ficarem juntos é eles ficando separados e se encontrando dessa forma eventual, porque no fundo eles se amam. A mesma coisa vai funcionar com essa casa. Então seria essa casa aquele lugarzinho que eles conhecem, que eles gostam, que eles se sentem bem, mas não é mais a mesma casa que eles já tinham conhecido por ela ter sofrido mudanças. Então acho que esses são alguns dos questionamentos que ficam mais fortes para mim aqui nesse episódio. Como eu disse, muitas coisas vão ficar em aberto mesmo. São personagens que não dizem tudo que eles estão querendo dizer, ou não dizem da forma que eles estão querendo dizer, por mais que nesse último episódio a gente vê eles começando a se abrir ainda mais, porque eles sabem que no outro ali eles têm o conforto, no outro eles têm a pessoa que eles já amaram e que eles vão sempre amar, no outro eles têm a única pessoa na vida que conhece eles mesmos. Então a gente vê aqui que a Mira e o Jonathan não tem mais por que eles esconderem coisas um do outro, porque finalmente, dessa forma que está a relação agora, eles podem ser completamente sinceros e não tem nem por que não ser sincero, porque o outro conhece ele e sabe quando ele está falando a verdade e quando ele não está falando a verdade. Então eu acho que
lógico, a gente não, é difícil analisar só esse episódio isoladamente, porque a gente vai vendo toda a construção dessa relação até chegar 4 anos depois aqui nesse último episódio, e a gente vê como esses personagens vão mudando ao longo de toda essa temporada, como as pessoas mudam na vida. São mudanças sutis que vão acontecendo aos poucos, mas que são completamente significativas. A gente vê, por exemplo, o Jonathan, que eu falava lá no começo, que ele era aquele cara que queria dominar sempre a situação. A Mira até fala algo aqui, né, que ele queria alguém do lado dele, mais como alguém para testemunhar a vida dele. E ele era um cara que sempre queria se sentir confortável no lugar e coisa do tipo. E aí a gente chega aqui nesse último episódio e ele fala da nova, que não chega a ser esposa, né, mas que ele tem o filho ali com ela, e ele fala que ali ele se sente confortável, mas aquilo já não basta mais para ele, né? O se sentir confortável já não basta mais para ele. E é até interessante a gente ver aqui nesse último episódio o Jonathan sendo o cara que tá traindo alguém, justamente porque a série inteira, a única pessoa que traía alguém era a Mira. Então o fato dele hoje ser a pessoa que tá traindo e não consegue ficar naquele relacionamento, que não tá se sentindo confortável e quer, digamos, buscar uma experiência nova, eu acho que conversa até com o começo ali da série, né? Então eu acho que é mais um passo no desenvolvimento desses personagens, e esse episódio é até mais sobre o Jonathan do que sobre a Mira, porque a Mira parece que finalmente ela já tá quase resolvida consigo mesmo, enquanto o Jonathan agora ele tem mais dúvidas. Então é quase como se os personagens tivessem feito algo inverso aqui, né? A Mira se descobrindo até o momento que ela vê que sozinha, digamos assim, ela se sente confortável, né? Solteira, ela se sente confortável, enquanto o Jonathan era um cara que lá no começo se sentia muito confortável e chega aqui no final da série com muitas dúvidas. E aí um dos questionamentos que ficam pra mim, e a gente debate muito todos os episódios, acho que é um dos principais tópicos, é qual é a relação deles dois, né? O que eles sentem um pelo outro. É uma ligação muito forte que eles não conseguem se desligar. É amor que eles continuam amando um ao outro. É algo quase sobrenatural que eles não conseguem se desligar do outro. Então a gente pode interpretar essa relação de várias formas e eu acho isso muito interessante. Eu gosto quando há essa abertura pra gente interpretar mesmo, pro público preencher essas lacunas. Então é uma série que tem muitos e muitos diálogos, só que a grande força dela é justamente com o não dito, ou com o dito de alguma forma que a gente pode interpretar de outra, que passa muito pela atuação dos dois, que eu não canso de elogiar. E eu acho interessante que aqui nesse episódio eles trazem até um pouco dos pais de cada um desses dois personagens, né? Como eles, de alguma forma, ainda que pequena, pode ter sido influenciado pelos pais. Por exemplo, o fato do Jonathan ser aquele cara mais certinho e tal, que tinha um relacionamento mais, digamos, monogâmico, de casar e querer ficar com a mesma esposa pro resto da vida, que seria igual aos pais dele, da mesma forma que a Mira, a mãe dela, já parece que nunca está satisfeita, e a gente vê um pouco disso na Mira durante os outros episódios. Então eu acho que eles não são um reflexo exatamente dos pais, eles não são assim por causa dos pais, mas um pouco da criação aparece em cada um desses personagens. E aí no final a gente tem um episódio que vira quase uma terapia ali, né? Então o que eu vejo no final é que eles não vão conseguir apagar o passado, eles nunca vão conseguir superar o que eles já viveram. Só que, e agora, né? Esse último episódio pra mim fica muito a sensação de, tá, e como a gente vai se resolver a partir de agora? E eu vejo que a solução que eles encontram é justamente essa de o melhor pra eles é ficar juntos, mas separados ao mesmo tempo, né? E parece que finalmente é quando eles conseguem encontrar o mais próximo de um ponto de equilíbrio. Aquilo que eles não tinham conseguido até então, né, em toda essa vida, essa parte da vida deles que a gente acompanha nos outros episódios. Então seria isso um amadurecimento dos dois? Finalmente os dois ficaram na mesma página, que é o que eles não tinham ficado até desde o começo da série? Será que o ficar na mesma página para eles seria essa nova relação? Seria essa nova relação dos dois mais próximo que eles conseguiriam encontrar de uma satisfação da relação entre eles? Então ficam vários questionamentos no final da série e eu fico muito feliz que esses questionamentos fiquem,
justamente para a gente poder conversar, que eu acho que essa série é justamente essa ideia, né? É muito de a gente tentar entender esses personagens e eu acho que a gente aprende a conhecer esses personagens ao longo de 5 episódios. Isso que é muito, muito interessante. E aí, mais uma vez, tem muito do roteiro, tem muito da direção do H.G. Levy, que eu elogiei bastante aqui durante todos os episódios, e tem muita da atuação, tanto da Jessica Chastain quanto do Oscar Isaac, que eles constroem esses personagens super-humanos que a gente aprende a conhecer, a gente aprende a identificar o olhar de cada um, entender o que eles querem dizer, muitas vezes sem ser a mesma coisa que eles estão dizendo, né, falando. Então, uma série muito interessante, acho um remake muito, muito válido para o filme, para a minissérie do Bergman, que são espetaculares, mas eu acho que é um remake muito digno, né? Em meio a muitos remakes que a gente vê de Hollywood, que a maioria é só tentando lucrar em cima do original e tal, aqui a gente tem finalmente um dos remakes atuais que a gente olha e fala há algo aí de muito interessante. E foi muito legal acompanhar essa série, tanto assistir a série quanto poder debater com vocês depois. Então fico no aguardo dos comentários, de vocês falarem o que vocês acharam. E é isso, né? Fundação, vou continuar fazendo de sexta-feira também toda semana, que o engajamento tá bem legal trocar essa ideia também. Então, por hoje é isso. Se você se interessa por bater mais papo com a gente e tal, a gente tem um clube de membros, você pode virar membro clicando aqui embaixo, você ajudaria também muito o canal também. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, e também no começo do vídeo eu deixo as minhas redes sociais, as redes sociais do canal estão aqui embaixo no comentário fixado. A gente vai fazer muito conteúdo para o Instagram e também aqui para o YouTube nessas próximas 3 semanas, porque vai começar, né, a Mostra de São Paulo, só que a gente já está recebendo as cabines, e é a época do ano que a gente mais produz conteúdo com filmes mais diversos possíveis de todos os lugares do mundo. Espero que vocês possam acompanhar, então sigam a gente também no Instagram para ver as críticas complementares lá. Por hoje é isso e corta.